Se você tinha medo de buracos negros, imagina quando eu falar dos buracos negros colossais. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo! Você sabia que existem buracos negros colossais? Com um tamanho de bilhões de vezes a massa do Sol? Esses buracos negros habitam o centro de galáxias. E a pergunta que fica é: qual é a interação entre esses buracos negros e a galáxia? No vídeo de hoje vamos falar com uma pessoa que lida com buracos negros colossais e tenta entender esta interação. Essa pessoa trabalha e estuda com isso. Então temos um expert para falar um pouco sobre a sua área. Esse vídeo está imperdível. Bora lá! A partir de hoje estamos criando uma playlist. Essa playlist a gente está fazendo junto com uma colaboração com a Sociedade Astronômica e vamos trazer aqui, tentando mensalmente, trazer um cientista para falar um pouco sobre o seu trabalho e a sua área. Para inaugurar essa playlist, nós trouxemos uma pessoa muito bacana e muito capacitada. Quero apresentar para vocês um pouco sobre a Thaisa. Olá pessoal, aqui é a astrofísica Thaisa Storck Bergman para falar um pouco para vocês da minha pesquisa. Eu sou pesquisadora 1A do CNPq e chefe do grupo de pesquisa em astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou também membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências, TWAS. Em 2015 eu ganhei o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, conferido a somente 6 mulheres em todo o mundo. Além desse prêmio, eu ganhei em 2018 a Medalha Nacional do Mérito Científico e aqui no estado do Rio Grande do Sul eu ganhei o Prêmio Pesquisador Gaúcho da FAPERGS, também o Troféu Guri, que é um troféu mais para cultura em geral, para personalidades do estado que se destacam nas diversas áreas do conhecimento. E também ganhei a Medalha do Imigrante da minha cidade natal, que é Caxias do Sul. Todos esses prêmios também devo muito aos meus alunos, alguns dos quais estão nessa foto aqui atrás. Poderia citar o Henrique Schmidt, o meu primeiro aluno de doutorado, o Jaderson, o Bruno, a Bruna, o Guilherme Couto, o Gabriel Royer, a Cristina, a Ekateline Carpes, Daniel, o Oli. Todos eles foram bastante importantes e muitos também não estão aqui nessa minha trajetória bem-sucedida. Como eu falei antes, o foco do trabalho da Thaisa são os buracos negros massivos, que se encontram no centro da maioria das galáxias, inclusive o da nossa. Você sabia que tinha um buraco negro bem no centro da nossa galáxia, não sabia? Se não sabia, comenta aqui embaixo. E se sabia, comenta também. Então, um dos temas de estudo que eu tenho é entender como a matéria alimenta esses buracos negros, e isso acontece nas galáxias chamadas ativas. O buraco negro pode estar numa galáxia não ativa porque ele está quieto. No momento em que o buraco negro captura a matéria, a galáxia se torna ativa. Por quê? Porque essa matéria, então, ela vai formar um disco de acreção, que é a primeira estrutura mais próxima do buraco negro, que é um disco de plasma que se aquece muito. Mas para alimentar o disco de acreção, a gente tem essas nuvens de gás ainda ionizado que emitem radiação, e através da técnica de espectroscopia é possível estudar, monitorar o movimento dessas nuvens. Então eu tenho um projeto com o telescópio espacial Hubble justamente para monitorar essas nuvens e tenho encontrado velocidades, por exemplo, da ordem de 10.000 km por segundo, que são a velocidade dessas nuvens logo antes dela chegar no disco de acreção. Se você por acaso está em dúvida de como ela determinou a velocidade desse material, lembra no nosso vídeo do efeito Doppler. Eu vou deixar o link aqui, mas se você não quiser assistir, porque aqui você assiste se quiser, eu posso dar um micro resuminho. Você deve saber que quando a gente tem uma ambulância se aproximando ou se afastando, os sons dela se aproximando e se afastando são diferentes. Você sabe disso naturalmente, você sabe quando a ambulância está vindo e quando está se afastando. Acontece que a luz, por a gente considerar ela também como uma onda, ela realiza o mesmo efeito. A gente percebe quando a luz está se aproximando ou se afastando da gente. Com essa informação a gente pode estimar a velocidade que ela está se aproximando ou se afastando também. E aliás, outra coisa interessante do trabalho da Thaisa é entender esse movimento das nuvens que acabam caindo no buraco negro e como elas estão se formando, o que elas fazem lá,
como elas passeiam, entender toda essa dinâmica. Olha que muito legal. Um outro tema de estudo é estudar com telescópios terrestres como que a matéria chega até essas nuvens, né? Como essas nuvens chegam até o centro. Então, temos encontrado essas estruturas espirais nucleares e, além disso, a gente também tem estudado essa alimentação em grandes escalas. Como é que acontece para o gás ir até o centro, né? Em grandes escalas também. Então, tudo isso eu coloquei num review, foi publicado em 2019 na Nature Astronomy, onde eu estudei interação entre galáxias, né? Então, uma das maneiras de mandar gás lá para o centro para alimentar o buraco negro começa, ou pode começar, através de interação entre galáxias, em grandes escalas. Depois, estruturas em escalas intermediárias, como braços espirais e barras, levam o gás para a região central, para os milhares de anos-luz centrais. Lá no centro, nas centenas de anos-luz, a gente então tem aquelas estruturas espirais nucleares que vão levar finalmente até o disco de acreção. Primeiro, aquelas nuvens ionizadas que se movem a velocidades de milhares de quilômetros por segundo até alimentar o disco de acreção. Um outro tema também que eu estudo é que quando a gente tem esse disco incandescente, esse disco de acreção, ele também pode ter ventos. Ele emite muita radiação e também pode acelerar partículas a partir do disco e jatos. E esses ventos, eles podem ser muito energéticos e podem influenciar a evolução das galáxias. Então eu tenho estudado também esse tipo de vento, calculando a energia que é liberada neles e qual é o impacto que isso pode ter na galáxia. E quais são os equipamentos que a gente usa para obter esses dados? Bom, se você acompanha o canal e acompanha aquela nossa playlist Ferramentas da Astronomia, você vai acabar reparando que eu falei bastante sobre o espectrógrafo. Contei até sobre o Newton, que ele decompôs a luz no arco-íris, vocês devem lembrar. Saibam que a luz pode ser decomposta no que a gente chama de espectro eletromagnético. Então ela realiza isso, ela usa um espectrógrafo para decompor a luz e examinar e entender as suas faixas. Mas acontece que ela usa um instrumento muito especial, porque ele não pega uma estrela por vez, ele pega um monte. Thaís, explica pra gente sobre esse equipamento. Quanto aos instrumentos que eu utilizo nas pesquisas, um deles é os dois telescópios Gemini, Gemini Norte e Gemini Sul, que o Brasil faz parte desse consórcio internacional, em que a gente tem 6% do tempo nesses telescópios, que tem cada um 8 metros de diâmetro. Um está no Havaí, na montanha Mauna Kea, e outro está no Chile, na montanha Cerro Pachón. Então, entre os instrumentos do Gemini, o meu favorito são os espectrógrafos de campo integral. Então eu mostro aqui qual é o objeto, o que os espectrógrafos de campo integral produzem. Além de eles produzirem uma imagem do campo que a gente está observando, eles produzem espectros de cada ponto da imagem. Então é como se fosse uma mistura de imagiador com espectrógrafo. E isso é ideal para estudar, por exemplo, esse movimento nas espirais em escalas de centenas de anos-luz, como eu mostrei anteriormente. Então esse é um tipo de instrumento que eu uso bastante para estudar a cinemática do gás. Também dá para estudar, por exemplo, a distribuição da população estelar. E além desses instrumentos, além do Gemini, eu tenho usado, como eu falei, o telescópio espacial Hubble para fazer imagem, para fazer espectroscopia. Ok, para encerrar eu queria saber quais foram os resultados do seu trabalho e quais são os seus planos futuros. Quanto aos resultados da pesquisa, eu poderia começar falando daquelas nuvens que a gente tem monitorado em torno do disco de acreção, a distância do buraco negro da ordem de dias-luz, e que nós estamos encontrando que esse sistema é, em geral, achatado. Ao contrário do que se pensava, no passado se achava que esse sistema era esferoidal em torno do disco de acreção. Nós estamos encontrando um sistema primordialmente achatado, como se fosse um disco de gás ou um anel de gás achatado ao redor do disco de acreção. Além disso, a emissão é variável dessas nuvens, o que sugere então uma taxa de acreção variável, e isso é principalmente observado em galáxias com baixa atividade nuclear.
Nós também estamos concluindo que o papel de interações é muito importante, principalmente em quasares, que são as galáxias ativas mais luminosas. Então, parece que o modo de jogar gás para alimentar o buraco negro em quasares começa com uma interação. Quanto ao feedback, que a gente tem observado também com o Gemini, com os espectrógrafos de campo integral, a gente tem encontrado que o feedback medido no gás ionizado, ele parece um pouco baixo para ter um efeito importante na galáxia. As ejeções e as velocidades não são tão altas para produzir um impacto energético grande na galáxia e influenciar a evolução dela. E todos esses resultados estão incluídos nesse livro, né, que foi os Proceedings do Simpósio da União Astronômica Internacional número 359, que eu organizei em março de 2020 em Gramado. Então, esses efeitos de feedback estão mencionados em vários trabalhos nesses Proceedings, e aqui a gente tem alguns exemplos de efeitos de feedback. Aqui é de um quasar, aqui é de uma radiogaláxia, e por aí vai. O que eu poderia falar sobre o futuro? Justamente sobre esse efeito de feedback, nós estamos querendo estudar, ir mais longe e mais para trás no tempo, estudar quasares mais distantes, numa época que a gente chama de meio-dia cósmico, quando o universo tinha só de 3 a 4 bilhões de anos de idade. Então, o universo era bem mais compacto e tinha muito mais interações. Então, a gente acredita que nessa fase do universo, os processos eram mais energéticos, e quem sabe esses processos que nós estamos estudando de feedback, de ejeções, eles tinham uma influência maior na galáxia. Então nós queremos estudar esses objetos mais distantes, né? Quando a gente observa objetos mais distantes, redshift 2, a gente está olhando esse passado do universo. Então esse é um objetivo para o futuro. Um outro objetivo que a gente já está começando a ir atrás é observar com o ALMA, com o Atacama Large Millimetric Array, e bom, também agora o futuro é também observar com o novo telescópio espacial James Webb, e a gente teve então esse projeto aceito, liderado pelo Roger Mar, que é o colaborador do grupo, onde a gente vai estudar então gás molecular morno, né, no infravermelho, que é o ponto forte do novo telescópio espacial James Webb. Bom, acho que com isso deu para entender um pouco sobre o trabalho da Thaisa. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui pra gente. Ou se você quiser saber mais sobre o trabalho dela ou perguntar direto para ela, vamos deixar aqui também as redes da Thaisa. Gostaria agora então de me despedir de todos vocês. Foi um prazer contar um pouco da minha pesquisa e dizer que eu continuo fascinada por essas maravilhas que o universo apresenta pra gente, e entusiasmada para continuar observando, e quem quiser vir junto, vem que eu colaboro. Eu deixo aqui então os meus contatos também, tenho Instagram, Twitter, Facebook e uma homepage. E também convido, para quem não assistiu ainda, eu tenho uma música chamada Universe Song, que está no YouTube, e eu fiz para homenagear meus convidados por ocasião do Simpósio 359 da União Astronômica Internacional. Além disso, no YouTube também tem os drops astronômicos que foram filmados pelo meu filho, então é o YouTube do meu filho, que é o Bruno Stork Bergman. Tchau para vocês, até mais. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado dessa playlist, e futuramente vamos trazer outros cientistas para cá para a gente entrevistar e conhecer um pouco do trabalho deles, porque tem ciência na BR. E lembre-se, os AstroTubers são astrônomos profissionais, e para continuar o projeto a gente precisa do apoio de vocês. Para isso, vocês podem curtir o nosso canal, dar like, se inscreve também, faz um comentário aqui embaixo. E aliás, você pode também se tornar membro do canal ou ainda comprar um dos nossos itens na lojinha da Vertiverso. E se vocês quiserem saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal, por favor, antes que o buraco negro colossal destrua tudo.